Bom dia, pessoal. Tudo bem? Essa aula é uma aula mais simples, uma aula de retomada de noções de ideias, né? Na reação de deslocamento, né? E na reação de dupla troca, que foram dois últimos mecanismos de reação que nós vimos em química inorgânica, nós vimos que é possível colocar a reação não na forma padrão, né? A gente pode colocar a reação numa forma que a gente chama de forma iônica da reação. Então, forma iônica. Nós já fizemos nos outros vídeos da reação de simples troca e da reação de dupla troca a forma iônica das reações. Então, eu vou retomar aqui. Qual a importância da forma iônica? A forma iônica revela para a gente, vamos dizer aqui, os mistérios da reação química. Então, essa é uma ponta muito importante e muito fundamental aqui para a gente, né? Ela vai revelar para a gente o que está acontecendo lá na reação química, o que está acontecendo, por que a reação está ocorrendo daquele jeito, quem que são os reais participantes da reação. Então, ela é fundamental para isso. E a gente analisa a forma iônica, né, em duas situações muito importantes, na reação de deslocamento e na relação de dupla troca. E não que a gente não possa estender essa noção de forma iônica para outros casos. É importante isso, mas é importante que a forma iônica vai revelar, ela vai mostrar o que está acontecendo por trás, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer algumas regrinhas gerais para você lembrar o que você deve fazer na forma iônica. Quando eu digo forma iônica de um composto, eu estou dizendo que aquele composto, por exemplo, um ácido, ele vai sofrer a sua ionização. Então a gente vai colocar ele na sua forma ionizada, o H+, mais o A-, o ânion dele. A base vai ter lá o B+, mais o OH-. O sal vai ter lá o seu cátion e o seu ânion dissociados. Então nós vamos promover ionizações e dissociações dos compostos participantes da reação. No entanto, é importante dizer que, como regra geral, como a gente já tinha visto, somente ácidos fortes, né? Então vamos olhar as regras gerais aqui, são importantes para a gente. Somente os ácidos fortes, as bases fortes, que são solúveis, tá? Os sais que são solúveis vão sofrer o processo de ionização e dissociação, tá? Vão sofrer a quebra na reação. Aquilo que é fraco, o ácido fraco, a base insolúvel que é fraca, tá? Os sais que são insolúveis, a gente não coloca na forma ionizada ou dissociada. A gente mantém a estrutura da substância, a estrutura molecular dela, certo? Então, vamos lá fazer dois exemplos para mostrar como é que isso funciona e relembrar como isso funciona, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo que é a reação do... Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplos. Eu vou colocar dois, que eu acho que basta. Então, exemplo A. Vamos fazer uma reação do AgNO3, solúvel em água. Nitratos em geral são solúveis, com o KBr, brometo de potássio aqui, também solúvel, tem um metal da família 1A aqui. Isso daqui é um caso de reação de dupla troca. Duas substâncias compostas com cátions e ânions bem definidos que eu estou mostrando aqui para você. Então a gente vai fazer a primeira troca, o Ag+ com o Br-, e a segunda troca, o K+ com o NO3-. Então nós vamos formar aqui o AgBr mais o KNO3. Muito bem, lembrando que o KNO3 é já solúvel, tem um cara da família 1A aqui, que é o potássio. Agora, o AgBr é o brometo de prata, é uma daquelas exceções de solubilidade
dos brometos, iodetos e cloretos quando combinados com a prata. Então ele vai se precipitar. Então, como é que é a forma iônica dessa reação? A forma iônica dessa reação, ó, tudo que é solúvel, sal solúvel, e que você está vendo aquoso aqui, a gente vai quebrar. Então, Ag+, NO3-. K+ de um lado, forma dissociada, Br- do outro. Aí o AgBr, que é um sal insolúvel, eu vou manter na sua estrutura inicial, AgBr. E aqui o K+, mais e o NO3-. A gente nota que o K+ está entrando e saindo aqui do sistema intacto, é o íon espectador. Então a reação e que mais? O nitrato também, ó, o nitrato está entrando e saindo. Então a reação mesmo que efetivamente aconteceu por trás dessa reação, a recombinação que a gente teve foi o AgBr-. Então, saindo, ó, aquilo que a gente falou da condição da dupla troca, a gente sai de uma estrutura mais desorganizada para uma estrutura, vamos dizer, mais organizada. Você tem um rearranjo aqui para uma estrutura mais organizada. Então, essa daqui é a forma iônica da reação de dupla troca, certo? E vamos relembrar aqui a forma iônica de uma reação, por exemplo, de simples troca, né? Então a gente pega aqui, por exemplo, o ferro sólido reagindo com H2SO4. Muito bem. A reação de simples troca, deslocamento, a substância simples e a substância composta. A substância simples, no caso aqui um metal, tomando o lugar do hidrogênio aqui, que está fazendo papel de metal nessa estrutura. Então, ele deixa o hidrogênio sozinho, gasoso, e aí o ferro, vamos colocar aqui o ferro na forma 2+, forma oxidação 2+, FeSO4. Beleza? Que também é solúvel. Muito bem. Então, desse sistema aqui, o que vai acontecer? Como é que é a forma iônica? Metal, ferro, por favor, você não pode quebrar. Então, na simples troca, você tem que tomar cuidado. Gases, líquidos, substâncias simples, a substância simples aqui da nossa reação de deslocamento, você mantém. Vou até aqui escrever, mantém. Quem você quebra são as soluções aquosas, são as substâncias compostas. Substância simples você mantém. Então vamos lá. Quebrou em H+ e SO4 2-, então 2H+ mais SO4 2-. Aqui o hidrogênio mais, ó, o Fe2+, o SO4 2-. Fe2+ de um lado, SO4 2- do outro. O sulfato é o íon espectador, entrou e saiu. E o ferro sólido, 2H+, aquoso, o hidrogênio gasoso e o Fe2+ aquoso aqui. Certinho? Então, essa é a forma iônica da reação de simples troca, que eu quero lembrar para você que a gente fez uma discussão no nosso vídeo aula sobre reação de deslocamento simples troca, que faz a discussão que essa forma iônica da reação de deslocamento revelou para a gente que ela acontece por troca de elétrons. Você tem aqui simplesmente o ferro sofrendo aí o processo de oxidação e o H+ sofrendo o processo de redução, mostrando para a gente que reações de simples troca são reações de oxirredução. Né? O ferro ele é mais reativo porque ele tem um potencial de redução menor que o H+, né? Portanto, o H+ vai sofrer a redução e o ferro vai sofrer a oxidação, certo? Então, o ferro é um melhor doador de elétrons, por assim dizer. E é isso. Então, essas são as a nossa lembrete e reforçar um pouquinho mais a forma iônica da reação de dupla troca e da reação de simples troca. Um abraço e até a próxima aula.